Saúde todos os participantes na nossa página dedicada à enfermagem comunitária e de saúde pública. A partir de agora teremos um novo projeto, um projeto que tem como objetivo a participação de todos os enfermeiros e de todos os cidadãos na prossecução daquilo que são as soluções, daquilo que são os dados relevantes para a melhor evidência em enfermagem comunitária e de saúde pública. Publicaremos mensalmente um vídeo onde abordaremos algumas questões que nos parecem sensíveis e relacionadas com temas associados à prática clínica dos enfermeiros em enfermagem comunitária e de saúde pública. E neste sentido, através dos comentários e dos e-mails que podemos trocar, vamos construindo conhecimento em conjunto que potencia a afirmação da enfermagem comunitária e de saúde pública como uma área de intervenção única e insubstituível do Sistema Nacional de Saúde. O nosso primeiro tema está relacionado com uma temática que tem sido de alguma forma sensível a várias áreas de intervenção no Sistema Nacional de Saúde, não só a prática clínica, mas também a gestão e a investigação. Falamos da consulta de enfermagem que, nomeadamente através da recente publicação do Decreto-Lei nº 113 de 2011, com a respectiva Portaria 306-A, que define os valores das taxas moderadoras para as várias intervenções dos vários profissionais de saúde no contexto do Sistema Nacional de Saúde, identifica algumas diferenças na taxa moderadora relativa à consulta de enfermagem e aos atos de enfermagem. Neste sentido, pareceu-nos lógico clarificar a diferença entre consulta e ato e potenciar aquilo que no Sistema Nacional de Saúde será a afirmação da qualidade dos cuidados de enfermagem no contexto em que as consultas e os atos se desenvolvem na promoção da saúde, no tratamento e na reabilitação dos utentes do Sistema Nacional de Saúde. Começamos, neste sentido, por levantar uma questão para que todos possam pensar e responder internamente para depois partilhar connosco. Na verdade, o que é de facto uma consulta? Na verdade, quando é que sentiram que de facto foram a uma consulta de enfermagem? Na verdade, quando consideram que saem de qualquer espaço saindo de uma consulta. Poderemos afirmar que consulta pode ser normalmente associada à consulta dos profissionais médicos, em que a pessoa sai com um diagnóstico médico e com um tratamento estabelecido para reabilitar ou tratar a sua saúde. A sua doença, neste caso. No entanto, podemos afirmar que consulta, e se formos ver a origem da palavra consulta, vem de, ou significa pedir um parecer a um perito sobre qualquer área. Quando falamos em ato, aquilo que está definido como ato é uma ação que está relacionada simultaneamente com o processo e com o resultado de algo que se faz. Neste sentido, quando falamos em ato de enfermagem, estamos a falar em algo que só o enfermeiro pode fazer e que está relacionado com a forma como o faz e com o resultado que pretende enquanto enfermeiro e que outro profissional diferente do enfermeiro não o poderia ter. Quando falamos em consulta, na verdade, a consulta pode ser definida como um processo que cada profissional desenvolve de acordo com a sua especificidade, mas que tem fases específicas que nos permitem identificar se a consulta é ou não desenvolvida. Há vários autores que falam naquilo que é o processo de consulta, no entanto eu vou utilizar aqui a designação de consulta proposta por autores que publicaram na década de 90 alguns conceitos associados àquilo que é a consulta. Falo, por exemplo, de Galperin e Portela e falo de Vanzi e Neri, que em 95 publicaram então algumas etapas daquilo que é a consulta de enfermagem e que de alguma forma eu fui desenvolvendo ao longo da prática clínica e cujo artigo de reflexão tenho brevemente publicado para que possamos depois analisar melhor esta questão. Estes autores defendem que a consulta de enfermagem de facto se desenvolve em 6 etapas. Numa primeira etapa temos o plano prévio, em que o enfermeiro deve ter em conta, antes mesmo da consulta acontecer, que tipo de consulta vai desenvolver, quais os instrumentos que precisa para que se promova uma adequada atividade diagnóstica, da qual falarei mais à frente, e uma adequada intervenção para que os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem sejam de facto garantidos. Há que ter em conta também o ambiente físico, isto porque uma consulta, por exemplo, de saúde infantil com um recém-nascido é muito diferente de uma consulta de planeamento familiar ou de uma consulta, por exemplo, de acompanhamento de doença crónica ou de tratamento de filhos. E neste sentido, o enfermeiro deve adequar o espaço àquele que vai ser o objetivo da sua consulta. Neste plano prévio também o enfermeiro deve ter em conta de que forma é que se vai preparar do ponto de vista da apresentação formal, no sentido de receber a pessoa e acolher o seu cliente, no sentido de potenciar a que a consulta seja desenvolvida de forma adequada. Poderemos, assim, dizer que o plano prévio é a primeira etapa da consulta, que começa mesmo antes da consulta, identificada pelo utente como tal, ser iniciada.
Temos depois uma fase seguinte, que é a introdução, onde se incluem várias etapas, e numa primeira etapa eu daria relevância, ou especial relevância, ao acolhimento. O acolhimento é a fase em que o enfermeiro, por exemplo, num centro de saúde, recebe o doente ou o utente na sala de espera e o acolhe. Porquê é que eu dei especial relevância ao acolhimento? Porque é precisamente neste momento que começa a relação terapêutica e em que o utente percebe que está num processo de negociação com alguém que é perito em determinada área e que lhe vai trazer valor acrescentado através da consulta àquele que recorre. Nesse sentido, é muito importante, é óbvio, a apresentação e a recepção formal do utente, sem que este formal se torne distanciador daquilo que é a relação colaborativa que se exige no cuidado ou no processo de enfermagem. E, neste sentido, defendo, e depois vamos ver a opinião de todos os nossos participantes, que o enfermeiro deve receber formalmente a pessoa com um aperto de mão, símbolo de negociação e símbolo de proximidade terapêutica. Nesse sentido, deve o enfermeiro, se o utente não o conhece, apresentar-se como sendo, por exemplo, o enfermeiro de família ou o enfermeiro especialista em determinada área que vai desenvolver aquela consulta com aquele utente. E, ao apresentar-se, a pessoa deve sentir-se acolhida naquele gabinete de enfermagem como um espaço onde se vai desenvolver uma relação terapêutica com objetivos que vão ser muito bem definidos. E porquê é que dei agora relevância ao espaço? Porque, do ponto de vista da proxémica ou da linguagem proxémica, deveremos ter em conta que o espaço de uma consulta de enfermagem deve ter em conta aquilo que a evidência diz que é a melhor organização, por exemplo, da secretária e das cadeiras para receber as pessoas de uma forma colaborativa e terapêutica. Nesse sentido, considera-se oportuno que as cadeiras não fiquem separadas por uma mesa no meio, mas que fiquem lado a lado, não no sentido de ficarem lado a lado na secretária, mas perpendicularmente à secretária, no sentido de ficarem num espaço que permita uma relação terapêutica colaborativa e não distanciadora. Deve então o enfermeiro, nesta introdução, também descrever, ou se for uma segunda consulta, avaliar de que forma é que os resultados negociados na consulta anterior foram ou não conseguidos, avaliando os obstáculos e as conquistas do utente relativamente àquilo que foi planeado. E deve, obviamente, explicar ao utente aquilo que se vai avaliar e definir nesta mesma consulta. Aconselho nesta etapa que o enfermeiro avalie junto do utente quais as expectativas que o utente tem relativamente à consulta que se vai desenvolver. Pode parecer que não é muito importante avaliar as expectativas, mas são as expectativas que vão traduzir a forma como o utente vai interiorizar aquilo que é a continuidade da própria consulta. Perguntar a um utente o que é que espera desta consulta é fazê-lo pensar, antes dela começar, de que forma é que vamos ou não potenciar esta perspectiva colaborativa com o utente, no sentido de conseguirmos que o utente colabore, participe e valorize aquilo que vai ganhar com a consulta de enfermagem. Se nunca experimentaram, experimentem perguntar no início de cada uma das vossas consultas qual ou quais as expectativas dos utentes em relação a esta consulta. Depois, deve o enfermeiro explicar, pedindo consentimento, para avaliar as áreas de atenção, ou os focos, se quisermos utilizar a linguagem classificada atualmente em vigor, que serão trabalhados naquela consulta, que serão abordados, avaliados e que vão permitir, através do diagnóstico, definir as intervenções que melhor se enquadram com aquele utente, com aquele nosso cliente. Nesse sentido, ainda na introdução, deve o enfermeiro explicar de que forma se vai processar a consulta e de que forma é que o utente deve e pode colaborar durante o processo de consulta. Temos depois uma outra etapa que é a atividade diagnóstica, tantas vezes desvalorizada como uma área independente e importante e prévia às outras áreas de intervenção durante a consulta. A atividade diagnóstica, de facto, é a fase em que o enfermeiro, através da melhor evidência que suportam os critérios diagnósticos, identifica os dados que precisa para que possa formular um juízo clínico sobre um foco de enfermagem e, através daí, definir um diagnóstico de enfermagem. Por exemplo, numa consulta de saúde infantil, sabemos que duas das áreas de atenção, ou dois dos focos de avaliação principais do enfermeiro de família, são o desenvolvimento infantil e o papel parental. Sabemos também que para o desenvolvimento infantil ser ou ter um diagnóstico adequado, o enfermeiro vai ter de avaliar
várias dimensões diagnósticas que lhe permitem assegurar que pode dizer que o desenvolvimento infantil tem um juízo clínico de adequado ou não adequado mediante alguma alteração em alguma destas dimensões diagnósticas. Falo de dimensões diagnósticas como, por exemplo, o peso corporal, o comprimento ou a altura, a estrutura corporal, onde o enfermeiro avalia, por exemplo, as fontanelas, o perímetro cefálico e o desenvolvimento psicomotor, onde, neste momento, por exemplo, se utilizam como dados relevantes e que possam ser transformados em critérios diagnósticos, os dados decorrentes da escala de Mary-Sheridan e que nos permitem observar se a criança, em relação à idade que tem, está a desenvolver-se do ponto de vista psicomotor de forma adequada. Nesse sentido, o enfermeiro, ao avaliar as dimensões diagnósticas, vai utilizar então os instrumentos adequados e as estratégias adequadas para que os dados que ele precisa para fazer o diagnóstico sejam identificados. Depois de avaliar esses dados, o enfermeiro vai então definir, do ponto de vista da tomada de decisão clínica, qual é o diagnóstico que vai formular, sendo que neste caso iria formular o diagnóstico de desenvolvimento infantil adequado ou não adequado e de papel parental adequado ou não adequado. E que a inter-relação entre o papel parental e o desenvolvimento infantil permite-nos desenvolver, então, as intervenções potenciadoras de um normal desenvolvimento e adequado desenvolvimento da criança, mas também de um adequado desenvolvimento de competências para que, no âmbito do desempenho do papel parental, os pais desempenhem de forma adequada o mesmo papel, sentindo também a gratificação familiar do adequado desempenho de um papel numa etapa importante do ciclo de vida da família. Peguei neste exemplo da saúde infantil porque me parece ser um exemplo claro de uma consulta em que os enfermeiros, de facto, têm uma enorme necessidade de tempo para a atividade diagnóstica e que, de alguma forma, pode potenciar, então, depois a que na fase seguinte da consulta, que é a etapa do diagnóstico, formulem diagnósticos positivos ou negativos. Está, de facto, atualmente em discussão se os diagnósticos positivos devem ou não ser documentados e que os diagnósticos negativos, sim, devem estar presentes nos sistemas de informação. Na verdade, e devemos pensar muito seriamente sobre isto, os enfermeiros, se precisam, por exemplo, de 30 minutos para avaliar o desenvolvimento infantil e o papel parental, naquilo que são os dados que precisa de avaliar como critérios diagnósticos, suportados pela melhor evidência científica sobre estas questões, pode, no final desta etapa de atividade diagnóstica, chegar à conclusão que tem um papel parental adequado e um desenvolvimento infantil adequado também. Se não forem documentados os diagnósticos de enfermagem, significa que o enfermeiro realmente avaliou e colheu alguns dados, mas que não lhe serviram de critério diagnóstico, porque na verdade o diagnóstico não foi formulado. Sabendo também que os enfermeiros não procuram apenas problemas, mas procuram também forças e questões relacionadas com a saúde, não são questões meramente negativas em relação àquilo que é o processo de decisão clínica em relação a áreas de atenção relacionadas com os nossos clientes. Nesse sentido, na minha opinião, e depois poderemos ouvir as opiniões dos diferentes colegas, o diagnóstico tanto pode ser positivo como negativo e deve igualmente ser identificado. Na etapa seguinte ao diagnóstico, que são a etapa da decisão e das intervenções, o enfermeiro decidirá, mediante o diagnóstico desenvolvido, quais as intervenções mais adequadas que dão resposta àquele diagnóstico. Por exemplo, e no mesmo exemplo que demos, na questão do desenvolvimento infantil, se for um desenvolvimento infantil alterado, relacionado, por exemplo, com o peso corporal diminuído, e isto é avaliado, por exemplo, através das curvas de percentis, o enfermeiro pode e deve avaliar então se, no âmbito do papel parental, o conhecimento de papel, a aprendizagem de habilidades e a adesão associada às questões da alimentação da criança estão adequadas. Isto porque, na primeira linha, a diminuição do peso da criança pode e deve estar relacionada com a forma como os pais potenciam a adequada alimentação e o aporte nutricional para que ela se desenvolva adequadamente. Se realmente houver alterações no âmbito do papel parental, deve o enfermeiro intervir no âmbito destas dimensões que estiverem alteradas, potenciando intervenções do tipo ensinar, instruir, orientar, planear, no sentido dos pais conseguirem dar esta resposta de forma a que o desenvolvimento infantil, naquilo que é a dimensão diagnóstica do peso corporal, passe a estar adequado. No entanto, se o papel parental estiver adequado, significa então que, do ponto de vista desse diagnóstico de enfermagem, os pais estão a desenvolver tudo o que é possível e permitido para que a criança se desenvolva adequadamente, apesar de termos identificado na mesma um diagnóstico de desenvolvimento infantil não adequado associado a um peso corporal diminuído. Neste caso, devemos e podemos orientar e requerer os serviços, por exemplo, do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediatria e ou os serviços médicos.
Isto porque podemos estar com um problema, neste segundo exemplo, de um problema clínico, clínico médico, quando eu digo clínico, neste momento estou a falar em médico, que possa potenciar a que o desenvolvimento infantil esteja não adequado. Neste sentido, então, o enfermeiro irá negociar com a família nesta última etapa da consulta de que forma é que as intervenções necessárias e prescritas pelo enfermeiro para que a família se envolva no contexto domiciliário sejam ou não implementadas e para que nas próximas ou na próxima consulta se avalie se o resultado associado ao diagnóstico de enfermagem identificado é alterado ou não é alterado. Neste sentido, é então estabelecido um plano de negociação com os utentes e é feita uma validação e um confronto com os diagnósticos de enfermagem identificados e com as intervenções e as prescrições propostas para que hajam resultados nas próximas consultas. Nesta última etapa, então, da consulta, que é a fase conclusiva, deveremos assegurar que o utente compreende o diagnóstico com que vai sair da nossa consulta e devemos assegurar também que o utente vai potenciar o desenvolvimento daquilo que lhe foi prescrito pelo enfermeiro, no sentido de potenciar e melhorar aquilo que está alterado ou manter aquilo que está adequado. Quando falamos em atos de enfermagem, normalmente as pessoas associam os atos a questões instrumentais, como, por exemplo, tomar uma medicação injetável. E posso pegar agora neste exemplo, por exemplo, dando o exemplo de um utente que venha à consulta de enfermagem ou ao gabinete de enfermagem com a prescrição de um diclofenac e um tiocolo cozido, no sentido de assegurar uma diminuição de uma dor muscular. É óbvio que o enfermeiro, neste sentido, naquilo que é uma ação interdependente decorrente de uma prescrição de outro profissional, deve assegurar que o regime terapêutico prescrito seja mantido. No entanto, deve também assegurar que uma adequada atividade diagnóstica seja desenvolvida no sentido de perceber aquilo que só o enfermeiro fará e que é, por exemplo, identificar, do ponto de vista diagnóstico, qual o grau de dor apresentado e em que local apresenta a dor. Do ponto de vista, por exemplo, dos fatores que podem condicionar ou não a presença de dor, no âmbito do foco precaução de segurança, avaliar os conhecimentos e a adesão e a aprendizagem de habilidade da pessoa para evitar e para melhorar o processo de dor que está nesse momento a apresentar. Deve também avaliar, do ponto de vista da gestão do regime terapêutico, aquilo que, para além do que é farmacológico, pode ser potenciado, como por exemplo, atitudes não farmacológicas associadas, por exemplo, à utilização da termoterapia ou da crioterapia, no sentido de ajudar a aliviar a dor. Nesse sentido, há áreas de atenção ou focos que são da exclusiva responsabilidade do enfermeiro avaliar no contexto de alguém que vem com uma medicação prescrita, neste caso, uma medicação para a dor e para uma inflamação muscular que foi prescrita. Nesse sentido, surgem-nos algumas questões que eu agora deixo no ar para que possamos responder uns aos outros. Qual o momento em que o enfermeiro tem uma atitude que não é refletida do ponto de vista da tomada de decisão clínica em enfermagem e decorrente de uma necessidade de um utente não ter a necessidade da avaliação do diagnóstico de enfermagem? Se chegarmos à conclusão que há situações destas, poderemos afirmar que existem atos isolados de enfermagem e que devem ser então cobrados como tal. Se, no entanto, o enfermeiro deve e tem um campo de intervenção autónoma associado mesmo a intervenções interdependentes que só o enfermeiro pode potenciar naquilo que são as fases de uma consulta, desde o plano prévio até a avaliação de resultados, se quisermos, então poderemos dizer que, neste contexto, os enfermeiros desenvolvem sempre consultas de enfermagem e nunca apenas atos isolados. Decorre daqui, então, de que forma é que, naquilo que está potenciado pela Portaria 306-A, os utentes podem ter ou não de benefício em relação àquilo que é as dificuldades económicas atualmente apresentadas no nosso país. Podemos afirmar, então, que o enfermeiro tem, de acordo com o seu código deontológico, a obrigação de documentar aquilo que realmente desenvolve e faz, até no sentido de promover a continuidade dos cuidados. E nesse sentido, se o enfermeiro desenvolve as etapas da consulta e o processo de enfermagem é aplicado desde a etapa do diagnóstico até a avaliação de resultados, deve então ser documentado toda essa informação e assumido que o enfermeiro desenvolveu uma consulta de enfermagem. Se não o fez, deve então documentar o ato desenvolvido, assumindo então que não desenvolveu esta consulta. A questão que lanço no ar é: será que um enfermeiro desenvolvendo apenas um ato não estará a negligenciar a avaliação de áreas de atenção que só o enfermeiro poderia avaliar? Será que, então,
pela definição que começámos por apresentar de ato ou de consulta, a consulta de enfermagem não será um ato de enfermagem? Será que os enfermeiros, naquilo que diz respeito à definição do que vai ser cobrado ao utente, não deverão assegurar aquilo que socialmente é de facto a consulta de enfermagem, potenciando, neste caso, naquilo que está previsto na portaria ao ser permitido não ter cobrança de taxa moderadora, isentar o utente naquilo que diz respeito, por exemplo, a uma decisão do próprio enfermeiro de haver continuidade das consultas de enfermagem nos dias seguintes. E aí cabe ao próprio profissional definir aquilo que autonomamente pode definir em relação a estas questões. Claro que do ponto de vista organizacional isto também traz algumas questões, porque as taxas moderadoras, de alguma forma, servem para que cada instituição se sustente naquilo que é o suporte financeiro que cada instituição tem. Neste sentido, devemos, em diálogo, e devem os enfermeiros participar muito ativamente nesta discussão, definir se de facto fazem ou não uma consulta adequada de enfermagem, se promovem ou não a qualidade dos cuidados de enfermagem naquilo que se prevê ser o adequado para o contexto dos cuidados de saúde primários, e se, no âmbito daquilo que é a taxa moderadora, deve ou não ser cobrado aquilo que de facto é, permitindo-se que, no caso das isenções já previstas na portaria, o enfermeiro deve assegurar que essas pessoas são isentas, até porque as consultas de enfermagem já percebemos que são as mais frequentes do Sistema Nacional de Saúde. Deixo estas questões no ar para que possamos comentar, partilhar e aguardo a vossa participação aqui na nossa página, onde a importância da participação de todos é de uma enorme e com uma enorme satisfação que a potenciamos. Aguardamos as vossas sugestões e esperemos que continuem a apreciar esta nossa página. Mais uma vez, obrigado e até ao próximo vídeo.